Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos à nossa correção aqui das questões que eu preparei para vocês para a segunda fase da Defensoria Pública de São Paulo. Aqueles que forem prestar vão fazer uma revisão final sobre essas questões que nós postamos aí. É uma primeira dica que eu dou para todo mundo, é esquecer da expressão menor, hein? Menor não existe mais. Você vai escrever criança e adolescente. Menor não existe. Se você escrever menor, você vai perder ponto ou então pode até ser considerada errada a sua questão. Tudo bem? Então esquece a expressão menor. Vamos lá. As questões que eu postei, você já teve aqui acesso ao nosso Twitter. Se você não teve, pode baixar lá, entra no meu Twitter que você pega. As questões, a primeira delas, o adolescente João praticou um ato infracional equiparado ao delito de roubo, né? E aí, ele, durante o cumprimento da medida socioeducativa, ele se evadiu, foi apreendido novamente depois, quando ele já tinha 20 anos. E aí a gente pergunta, né? Indique como defensor público qual a medida adequada para a defesa dos interesses de João e o que deve ser alegado. Gente, medida. Primeiro, pedir extinção da medida socioeducativa. Pode pedir extinção. O rol do artigo 46 da Lei 12.594 de 2012, ele não é taxativo, é um rol exemplificativo. Tá bom? Então você pode pedir a extinção da medida, uma vez que não há mais necessidade da intervenção. Lembrando que a medida de internação ela é regida por 3 princípios: brevidade, excepcionalidade e respeito à condição de pessoa em desenvolvimento. Isso tem que ser levado em consideração. Também, subsidiariamente, pode ser aqui pedida a substituição da medida por uma medida em meio aberto. O artigo 43 do ECA trata aqui do pedido de reavaliação da medida socioeducativa que é feito no processo de execução, e essa reavaliação pode importar na suspensão, pode importar também na reavaliação, né, pode importar aqui também na substituição da medida socioeducativa. Perfeito? Muito bem. Se também é possível aqui a impetração de um habeas corpus para o Tribunal de Justiça, mas eu penso que hoje a alternativa mais correta, a alternativa seria aqui ingressar com esse pedido de reavaliação, principalmente porque nós temos uma previsão na Lei 12.594, você vai estar demonstrando conhecimento, mas pode também dizer que é possível a impetração do habeas corpus em razão da ofensa aos princípios aqui que regem essa medida, que é excepcionalidade, a brevidade e respeito à condição de pessoa em desenvolvimento. Tudo bem? A gente explica bem esses princípios aqui no nosso livro, quando a gente faz os comentários ao artigo 122. Né? Então, aqui no nosso livro, a gente fala bastante sobre isso. A questão número 2 eu coloquei, o que é o sistema de garantia dos direitos humanos de crianças e adolescentes. Vale a pena você dar uma lidinha no artigo 1º da Resolução 113, retificada pela Resolução 117 do CONANDA, que trata dessa coordenação e articulação das políticas públicas voltadas à infância e à juventude. Tá bem? Coordenação e articulação das políticas públicas voltadas à infância e à juventude. Então, a Resolução 113, que trata desse sistema de garantia, os seus eixos fundamentais. Os eixos fundamentais do sistema de garantia são 3: eixo de defesa, controle e promoção dos direitos humanos de crianças e adolescentes. 3. Situe a Defensoria Pública no contexto do sistema de garantia dos direitos humanos. A Defensoria Pública está incluída no eixo de defesa dos direitos humanos de crianças e adolescentes. Tá bem? Eixo de defesa, responsável pelo acesso à justiça. 4. O que é o SINASE? Quais são os seus princípios básicos? Tem que pegar lá o artigo 1º da Lei 12.594, tá? Lembrando que o SINASE é tratado tanto por essa lei quanto também pela resolução do CONANDA. Temos uma resolução do CONANDA que trata do SINASE. Então, temos a resolução 119, né? Resolução 119 do CONANDA, que tem que ser mencionada, você vai mencionar a resolução 119 e a Lei 12.594, como essas políticas públicas, as ações e programas voltados aqui aos adolescentes autores de ato infracional. 5. Disserte brevemente sobre a defesa do procedimento administrativo disciplinar, em que figure como sindicado o adolescente, autor de ato infracional. Gente, temos aqui que
cada entidade de atendimento, de internação, tem que ter aí nos seus regimentos internos a previsão de um procedimento para apuração de faltas e bem como previsão dessas faltas que devem ser classificadas em faltas graves, médias e leves, tá bem? E a defesa deve participar necessariamente aqui desse procedimento administrativo disciplinar. A questão 6, no que consiste o direito de reavaliação de medida, é o artigo 43 da Lei 12.594, tá? Aí a reavaliação é um pedido pode ser um pedido de substituição, um pedido de suspensão aqui da medida socioeducativa. Temos então essas possibilidades. Olha o 43, fala assim. A reavaliação da manutenção, da substituição ou da suspensão das medidas, tá bem? Quais são... 7. O adolescente tem direito a cumprir a medida socioeducativa de internação na mesma localidade da residência ou domicílio de seus pais? Essa é a pergunta, né? Sim, ele tem direito, né? Ele tem direito. Esse direito está lá indicado no artigo 49, inciso 2 do ECA. Artigo 49, aliás, inciso 2 da Lei 12.594 de 2012, tá? Se ele pratica um ato infracional equiparado a tráfico de forma reiterada, vamos imaginar que seja possível aqui a internação, mas como não se trata de ato infracional cometido mediante violência ou grave ameaça à pessoa, ele deve cumprir a medida no local na localidade aqui de seu domicílio. Se não existir essa vaga, ele tem o direito de ser inserido em meio aberto, tá bem? Se ele pratica um ato infracional cometido mediante violência ou grave ameaça à pessoa, então ele pode ser inserido em uma entidade de atendimento em outra localidade. Lei de dispositivo, 49, inciso 2, da Lei 12.594 de 2012. 8, tá tranquilo? A 8 fala quais são as normas orientadoras do SINASE. O artigo 1º da Lei 12.594 resolve. 9, tecer breves considerações sobre os interesses de meta individuais de crianças e adolescentes, atuação da Defensoria Pública. Lembrar aqui do princípio da prioridade absoluta. Lembrar que a Lei Orgânica da Defensoria Pública de São Paulo prevê essa defesa dos interesses de criança e adolescente, assim como prevê também a Lei Complementar 80/94. Lembrar que a Defensoria Pública tem um papel importantíssimo na defesa desses interesses, em razão da prioridade absoluta, tá? Inclusive com legitimação para a propositura da ação civil pública, apesar de não estar incluída no Estatuto da Criança e do Adolescente, ou no rol do artigo 209 do Estatuto. Perfeito? 10. O que é a unificação de medida socioeducativa, né? A unificação de medida socioeducativa você tem prevista também aqui na Lei 12.594 de 2012. Essa unificação ela está indicada lá no artigo 45, né? 45, havendo várias medidas socioeducativas aplicadas, elas devem ser unificadas, e as regras para essa unificação estão indicadas no artigo 45 da Lei 12.594. Vem dar uma lidinha lá. 11. Sobre a medida protetiva de acolhimento institucional. Responda. Quem tem atribuição para aplicá-la? Só o juiz, hein? Só a autoridade judiciária. É uma atribuição exclusiva dele. Quais são as suas espécies? Temos a casa-lar, temos o abrigo e temos temos a casa-lar, temos o abrigo e temos a república, né? Casa-lar, abrigo e a república. São espécies de acolhimento institucional. Não se trata de uma medida definitiva, pelo contrário, é uma medida provisória, e o que diferencia do acolhimento do familiar é que o acolhimento institucional vai para uma instituição, enquanto o acolhimento familiar, que tem preferência, o acolhimento familiar tem preferência ao acolhimento institucional, ele vai ser encaminhado a uma família acolhedora. Tá legal?
Além disso, a lei, o estatuto prevê um prazo máximo para o acolhimento institucional, que é de 2 anos. 12. É viável que o poder público alegue o princípio da reserva do possível para o não atendimento dos direitos fundamentais de criança e adolescente? Não, não é viável, tá? A prioridade absoluta sobrepõe-se aqui a essa reserva do possível. 13. A assistência social é exercida por meio de proteção social básica e proteção especial de média e alta complexidade. Explique cada uma delas. Lembrar da Resolução 45 do Conselho Nacional de Assistência Social. Essa resolução ela faz essa classificação, que a assistência social ela é classificada em proteção social básica, proteção especial de média e de alta complexidade. Tá? Tem um trecho lá da Resolução 45, que é um texto enorme, mas é a parte mais importante dessa resolução. Tá? É a parte mais importante dessa resolução que você vai pegar. Então, pega a resolução, coloca lá a alta e média complexidade, você vai achar um local que faz a distinção. Isso aí é importante a leitura desse termo. E 14, o que é o toque de recolher? Né? Toque de recolher, gente, é aquela medida judicial que restringe aqui a circulação de criança ou adolescente desacompanhada de seus pais por um determinado período. Geralmente é feito isso por meio de uma portaria judicial com fundamento no artigo 149 do ECA. O TJ de São Paulo considerou essa portaria lícita, conforme o direito, né? Uma medida que encontra amparo no direito, ao passo que o STJ entendeu que essa portaria extrapola os seus limites, ela seria aqui quase que limites normativos, que não é permitido para essa portaria. O STJ reconheceu a sua ilegalidade por meio de um habeas corpus coletivo impetrado pela Defensoria Pública, por um defensor público que compõe a Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Tudo bem? Gente, espero que essas dicas tenham te ajudado um pouco. Boa prova. Lembre-se, menor nunca, sempre criança e adolescente, tá bem? Meu abraço e até mais.